uma das mortes mais misteriosas do mundo. O caso do garoto da caixa que permanece sem solução após 65 anos. No dia 25 de fevereiro de 1957, um viajante que passava pela estrada de Susquehanna, na Filadélfia, notou uma caixa de um berço com letras vermelhas que dizia: "Frágil, não abra com faca". Ao abrir a caixa, o homem acreditou que se tratava de uma boneca, mas o que havia realmente encontrado dentro da caixa era o cadáver de uma criança. Além da descoberta macabra, este homem tinha problemas com a justiça por espiar meninas, e por isso demorou cerca de 24 horas para contatar a polícia. O cadáver pertencia a um menino com cerca de 6 anos de idade, que estava nu e enrolado em um cobertor. Embora suas unhas estivessem aparadas, seus cabelos estavam desleixadamente cortados. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano, mas o seu corpo estava desnutrido e coberto de hematomas. O legista constatou uma cicatriz em forma de L embaixo do queixo e cicatrizes cirúrgicas em seu tornozelo, como também na virilha. Seus olhos apresentavam sinais de tratamento para alguma condição crônica. Além disso, foi detectada uma substância escura em seu esôfago. Desse modo, milhares de panfletos com fotos do menino foram distribuídos na região. Sem mais opções, ele também foi fotografado com diferentes tipos de roupas. Contudo, ninguém conseguiu identificá-lo e nem surgiram novas pistas. Sendo assim, a caixa em que o menino estava foi rastreada, mas todos os 12 compradores daquele produto haviam pago em dinheiro, o que fez com que não houvesse nenhuma identificação. Já o cobertor em que o menino estava enrolado era produzido em massa, sendo impossível de rastrear, ou seja, a investigação se deparou com um beco sem saída. Próximo à caixa foi encontrado um chapéu, um passo otimista na direção de uma possível conclusão. Pouco tempo depois, a proprietária da fábrica informou que os modelos daquela confecção haviam sido vendidos juntos de um cordão de couro afivelado. No decorrer da investigação, uma testemunha surgiu relatando que um dia antes do corpo ser encontrado, viu uma mulher e uma criança na estrada. Inclusive, ele chegou a perguntar para ela se ela precisava de ajuda, porém, a mulher havia apenas assinado negativamente. Os detetives começaram a sondar todas as famílias da região. Alguns rumores levaram até uma mulher com 9 filhos que havia respondido a uma acusação por ter despejado o cadáver de uma das filhas no lixo. Porém, não havia indícios que ligavam o ocorrido a essa mulher. Em julho do mesmo ano, oficiais responsáveis pagaram um funeral para a criança e no túmulo dizia: "Pai Celestial, abençoe esse garoto desconhecido". 30 anos depois, com os avanços genéticos, o corpo foi exumado e submetido a exames de DNA. Entretanto, não resultou em nenhuma novidade. Aos poucos, o caso foi esquecido. Apenas o investigador continuou, com o seu próprio dinheiro, procurando por pistas. Desesperadamente, ele chegou até a consultar um médium, que descreveu em detalhes que a criança vinha de uma casa que ficava a menos de 3 quilômetros do local de onde ele foi encontrado. A tal casa era um lar adotivo de um casal chamado Arthur e Catherine Nicolette. Lá, eles tinham 20 filhos adotivos e uma mulher de 20 anos que era fruto de Catherine em um casamento anterior. Depois de um tempo, o investigador assistiu a uma prévia de um leilão do casal e encontrou um berço que teria chegado em uma caixa igualzinha a que o garoto havia sido descoberto, além de cobertores semelhantes. Com isso, a polícia investigou o lar adotivo mais de uma vez. Mesmo depois de incessantes buscas e interrogatórios, nada foi encontrado para conectar o casal ao crime. Em 1993, o detetive acabou falecendo sem saber a verdade. Apenas em 2022, aconteceu o que se esperava que fosse uma reviravolta. Naquele ano, um psiquiatra de Ohio contatou a polícia quando uma de suas pacientes, chamada Martha, declarou que sabia como o garoto da caixa havia morrido. Ela revelou que sua mãe teria comprado a criança em 1954 para usar como brinquedo sexual e que ele recebeu o nome de Jonathan. Além disso, ela teria esclarecido que a substância marrom encontrada no esôfago do menino era fruto de vômitos de feijões cozido, o que deixou a mãe muito irritada, que deferiu golpes na cabeça do menino. Em seguida, com a criança ainda inconsciente, elas teriam dado banho nele, o que teria sido provavelmente o momento de sua morte. Apesar desses relatos e de todo o testemunho coerente de como teriam despejado o corpo na mata, não foi possível comprovar a história, já que a Martha tinha um histórico de doença mental, e os vizinhos dela na época negaram a probabilidade de que o menino teria morado na casa. Em 2022, com uma atualização mais recente, a polícia da Filadélfia conseguiu identificar o menino como sendo Joseph Augustus Zarelli. Mesmo assim, o caso continua
continua sendo um homicídio não resolvido, ficando sem respostas sobre quem teria sido responsável pela sua morte até os dias de hoje. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse foi mais um caso aqui na Crimes Reais. E eu fico me perguntando se realmente não foi aquela família que tinha mais de 20 filhos adotivos por conta das coincidências do cobertor, do berço, sei lá. Ou se a Marta não tava tão dodói como o pessoal dizia que ela tava. Mas enfim, esse foi mais um caso aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse caso e a teoria de vocês. E não esqueçam também de deixar aquele like maroto, belezinha? A gente se vê no próximo caso.